De 21 a 28 de agosto está sendo comemorada a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E para falar a respeito desse assunto e de ampliações importantes que estão acontecendo na APAE de Andradina, eu vou conversar com a psicóloga da APAE, Lídia Nakaguma Shimizu, e com a fonoaudióloga, doutora Alda de Oliveira Paulindo, no programa Ponto de Encontro desta sexta-feira, com reprise no sábado, às 13 horas. Olá, seja bem-vindo ao programa Ponto de Encontro. Nesta semana, nós estamos recebendo a psicóloga Lídia Nakaguma Shimizu e a fonoaudióloga, a senhora Alda de Oliveira Paulino. Elas que são profissionais que lidam ali na APAE, né, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, e hoje vão falar conosco sobre vários assuntos, sobre ampliações de projetos que estão acontecendo na APAE. E eu quero recebê-las hoje com muito carinho, dona Lídia, seja bem-vinda. E a dona Alda também, doutora Alda, seja muito bem-vinda ao nosso programa, para que nós possamos, assim, tirar dúvidas, esclarecer sobre o funcionamento dessa entidade, que é um exemplo para a cidade de Andradina e para a nossa região. Muito obrigado pela presença aqui no programa Ponto de Encontro. Nós é que agradecemos esse espaço, que aí nós podemos divulgar o trabalho da APAE, e que nós trabalhamos ali num espaço restrito, mas que isso chegue à população, para que ela possa se conscientizar, saber do que nós estamos fazendo. Porque a população participa desse trabalho, porque nós insetamos várias campanhas e a população sempre tem se prontificado a colaborar. Então, hoje também é um espaço que a gente tem de gratidão, tanto aqui, a esse programa, tanto a comunidade que nos tem apoiado constantemente. E a doutora Alda também, muito obrigado por ter vindo, né? Foi uma dificuldade, porque a senhora tem várias atribuições, mas hoje está aqui para colocar a sua experiência, a formação acadêmica, para esclarecer muitas coisas a respeito dessa atividade tão importante que a senhora desenvolve. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você para divulgar o trabalho que é feito na APAE e, ao mesmo tempo, agradecer a toda a sociedade andradinense que colabora com nossas campanhas, porque sem essa colaboração seria bem difícil manter os nossos projetos, ampliar os nossos projetos e mesmo manter a APAE sem a sociedade andradinense colaborando conosco. É isso aí. Nós estamos aí nesse período de 21 a 28 de agosto, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Dona Lídia, essa semana, o que consiste essa semana? Como a APAE está realizando essa semana, participando e fazendo com que as pessoas se conscientizem dessas necessidades especiais? Essa semana é muito importante para nós. É uma semana que busca a reflexão em todos os segmentos. A APAE não pôde fazer essa reflexão nos vários segmentos, mas ela teve a oportunidade de estar em contato com um segmento muito importante, que são os alunos das escolas públicas e particulares do ensino médio. São jovens em formação, são jovens que precisam ser conscientizados de seus deveres como cidadão. Então, esta semana, este ano, teve como tema a inclusão se conquista com autonomia. Porque nós, às vezes, proporcionamos à pessoa com deficiência algumas coisas, mas não é uma habilitação, uma formação que possa inseri-la na sociedade. Então, a inclusão se faz com capacitação, com habilitação. E é isso que nós precisávamos de conversar com os jovens, para que eles se tornassem evidentes cidadãos e que ajudassem a tirar da invisibilidade os deficientes, que eles passassem a ser cidadãos de direito, tirá-lo da sua privacidade de sua casa e trazê-lo à comunidade, nos vários segmentos, nas escolas, no trabalho, na cultura, na sociedade. É isso que nós fizemos. E para fazer esse trabalho de divulgação, né, e de inclusão, a senhora contou, né, a APAE contou com o apoio de algumas autoridades, como promotores de justiça, juízes e terapeuta ocupacional, que foram às escolas para poder levar informações?
Nós fizemos esse evento, Edil, na própria PAI. Nós estivemos lá na quadra, lotou a quadra com a presença do Dr. Tiago Henrique Teles Lopes, que é o juiz de direito aqui da comarca, e o promotor também, Dr. Rodolfo Aracaque, né, que também fez a sua palestra, e um terapeuta ocupacional que hoje é funcionário do Friboi, que é o Jonas Luz, que fizeram aí toda a sua exposição diante da inclusão, diante da sua formação. Então foram palestras importantes. O aluno deixou de ir à sua escola, à sua aula nesse dia, mas teve uma verdadeira aula de cidadania, uma verdadeira aula de solidariedade, de formação desse jovem com essa característica de ser um indivíduo social. Então nós tivemos assim uma brilhante manhã de solidariedade, de aprendizado. Eu acho que ele deixou de fazer um pouquinho da aula de matemática, de português, mas teve uma verdadeira aula que servirá para a formação futura desse jovem. Eu acho que ficou marcado na vida dele. Doutora Alda, a senhora que há muitos anos trabalha com essas pessoas deficientes, tem uma formação importante que é a fonoaudiologia. Como a senhora vê essa semana, a importância dessa semana de trazer as pessoas para que elas se conscientizem da necessidade da inclusão das pessoas, e inclusive com esse tema, né? A inclusão se conquista com autonomia. Eu acho assim, é uma conscientização que você faz para que essas pessoas tenham menos preconceito. Principalmente nas escolas, entre eles, as crianças, os adolescentes, porque muitas vezes a pessoa que é portadora de uma deficiência, ela é colocada de escanteio na escola. Então é aquela criança que fica isolada, que toda escola, toda turma tem a sua turminha. Então, muitas vezes, a criança com deficiência ela é isolada pelos colegas. Então, eu acho importante conscientizar, mesmo nós fizemos para adolescentes, mas, assim, seria um projeto de ampliar até mesmo no ensino fundamental como um todo, né? Porque essa discriminação, esse isolamento ocorre também no ensino fundamental. Então, mesmo no ensino infantil, muitas vezes ocorre isso. Né? Porque às vezes a criança tem uma dificuldade de comunicação, de locomoção, e essa criança ela é isolada. E eu achei interessante essa questão de levar o aluno até a entidade. Para conhecer. Para conhecer a entidade, para conviver, né, dona Lídia, com essas crianças, para ver que essas crianças, elas são crianças dóceis, que elas precisam muito de um apoio, de um carinho, e essa ida do jovem, do adolescente até a escola faz uma diferença muito grande. Exatamente, porque nós, além das 3 palestras, com um caráter muitíssimo importante, os alunos também fizeram a parte de apresentação do coral e apresentação das 2 danças, mostrando não a sua incapacidade, mas a sua capacidade de realizar, a capacidade de superar. Então foram danças muito bonitas, muito aplaudidas, que levou à comoção todos os presentes e dessa capacidade de realizar. Então, nós ficamos assim, mostrando, felizes em mostrar para os alunos esse lado. Eu acho que bateu firme, eu acho que conscientizou, eu acho que deu uma visão para a vida deles, inclusive na escola, enxergar, ter outro olhar para com as pessoas deficientes que estão lá incluídas já na escola. Eu acho que esse olhar é que nós precisamos mudar, é a base da discriminação está aí, em tratar como diferente. Nós precisamos de reverter, repaginar esse olhar. Então, eu acho que abrir o espaço, dar o direito, ser companheiro, auxiliá-lo, né? E, ao contrário, o que está acontecendo são bullying graves, desastrosos, que aí complicam severamente a presença do portador de deficiência na inclusão nas escolas públicas e em qualquer lugar também. Bom, nós vamos fazer um encerramento desse primeiro bloco, o assunto é muito interessante e nós vamos deixar para o segundo bloco para conversar sobre as ampliações que a APAI está fazendo, que é um orgulho para Andradina, acho que nós temos que registrar muito bem isso. Nós voltamos daqui a pouquinho para o segundo bloco da nossa conversa com a doutora Lídia e a doutora Alda, que estão conversando conosco a respeito dos trabalhos que são realizados na nossa APAI de Andradina.
Estamos de volta com a nossa conversa neste ponto de encontro desta semana com a doutora Lídia Nakaguma e com a doutora Alda. Agora, nós queremos falar, dona Lídia, sobre a ampliação desse projeto da criança com o transtorno do espectro autista, que foi uma conquista muito grande para a Andradina. E como que está o andamento desse projeto? Nós fizemos aí uma grande ampliação na APAE. Nós tivemos que atender esses anseios dessas famílias e nós tínhamos que também qualificar mais o atendimento da APAE. Então, nós tivemos que comprar uma casa e nós alugamos mais 2 casas para abrigar todos esses projetos. Então, não foi só o projeto do autista, mas nós também fizemos uma ampliação para o projeto do atendimento educacional especializado, onde são atendidas 51 crianças que estão frequentando a escola pública, mas que tiveram alguma situação de dificuldade de aprendizado. Então, no contraturno, a APAE atende essas crianças. E nessas 3 casas ainda, nós fizemos aí a ampliação do Educação para o Trabalho, do Educação Socioassistencial e do projeto também de convivência e do projeto de Educação de Artes. E já também o AEE mais o autista, né? O atendimento educacional especializado. E isso para nós foi assim bastante complicado, porque é um gasto imenso. A casa que nós compramos, inclusive, é uma casa antiga da construção já de Andradina, e as 2 casas também que nós alugamos também em condições precárias e que nós demos uma repaginada para começar os projetos. Mas do autismo foi uma conquista muito grande, porque na região não conta com esse atendimento. Então, nós estamos felizes aí por ampliar, mas com o ônus da situação. Claro. Porque, no caso, são ampliações bastante grandes, complexas, e que nós temos toda aí uma forma de instalar e de manter. E isto, para nós, é muito oneroso. Doutora Alda, essa questão do autismo, né? A senhora, como profissional, tem um conhecimento para explicar para as pessoas, porque as pessoas ouvem falar, às vezes pela televisão, mas não tem noção. Quais são as implicações dessa patologia na vida de uma criança, de uma pessoa? Muito, assim, principalmente na socialização, na interação, né, dessas crianças com outras crianças, com seus pares e também com os adultos. O autismo, eles falam transtorno do espectro autista. Por que espectro? Porque são vários sintomas que vão determinar o autismo na criança. Então, no Brasil, hoje, é um assunto que está em evidência no meio científico, está tendo muitas pesquisas, muitos estudos e muito diagnóstico, o que não tinha anteriormente. Então, assim, de uns 5 anos para cá que começou a se fazer com mais precisão esse diagnóstico. Então, o que acontece? Aumentou o número de crianças com autismo? Não, é porque hoje se faz o diagnóstico. Então, se você tem pesquisas nos Estados Unidos que falam que as últimas pesquisas, de cada 88 crianças ou pessoas, uma tem autismo. Então, é um índice muito alto. Aumentou? Não, eles falam que não é que aumentou, é que hoje se faz o diagnóstico. Antigamente falava assim, tem uma psiquiatria, a criança é psiquiátrica, mas não, fazia o diagnóstico do problema, o que é realmente que a criança tinha, o que a criança tinha realmente, que era o autismo. E pelo que eu tenho conhecimento, o autismo ele tem graus de autismo, né? O próprio Messi, aquele jogador argentino que joga futebol, ele tem um grau de autismo, mas uma coisa muito mais simples, né? Agora, existem aqueles que existe um comprometimento maior das funções intelectuais e motoras, seria isso? Sim, tem o Asperger. O Asperger, a criança tem um déficit intelectual, tem um nível intelectual dentro do normal, acima do normal, né? Pode ter acima do normal, pode ter assim, uma superinteligência, como no caso do Messi.
E tem o autismo clássico. Então, dentro do autismo, 70% das crianças que têm o autismo, elas têm a deficiência intelectual associada, dentro do autismo clássico, principalmente. Aí, dentro do transtorno do espectro autista, você vai ter os transtornos globais, que as crianças têm alguns sintomas de autismo, mas não tem todas as características que vai fazer com que você feche o diagnóstico de autismo clássico ou Asperger. Mas é aquela criança também que ela não é uma criança dita como normal. Então, ela tem ali alguns déficits que poderia ser o autismo, mas não é porque não tem todo, não fecha dentro do espectro, né? Ela não tem todos os sintomas para poder fechar o diagnóstico de autismo. O que assim, os pais devem ficar mais atentos? Nos atrasos de linguagem. Os atrasos de linguagem, porque normalmente a primeira evidência, o primeiro sintoma que os pais observam é o atraso de linguagem. Então, normalmente esses sintomas, eles aparecem nos 2 primeiros anos da criança. Só que aí, para você definir como autismo, vai ter que ter outras características, não só o atraso de linguagem, mas o atraso de linguagem é uma das primeiras características que ficam mais evidentes no desenvolvimento da criança. Então, assim, não é um atraso no desenvolvimento. O desenvolvimento, ele acontece, mas de uma forma diferente, de uma forma atípica. E talvez essas questões é que dificultam muito a lidar com isso, porque às vezes as pessoas não percebem o problema. Para fechar o diagnóstico, que é mais difícil. Os pais, principalmente, acham que é só um atraso de linguagem, que a criança está demorando para falar, que vai passar, que ela vai falar e vai esperando. Né? Então, assim, quando a criança tem 2 aninhos, não está falando, está tendo dificuldade de se comunicar, de brincar, a criança não se interessa muito por brinquedos, ou se interessa especificamente assim, só por um tipo de brinquedo, só por um objeto. A criança não tem muito interesse por pessoas, por outras crianças, pelos seus pares. Então, tudo essas características são assim, coisas assim, né, que os pais têm que estar observando e ver. Notou algo assim diferente na criança? É bom fazer uma avaliação, conversar com o médico da criança, o pediatra, né, para poder avaliar e ver o que está acontecendo. Dona Lídia, como ela está dizendo, com quantas pessoas esse projeto começou e essa ampliação agora, qual é o índice? Quantas crianças estão sendo atendidas? Nós começamos com 9 alunos e isso significou uma dificuldade também, porque como é um espectro autista, ele tem vários tipos de crianças com vários níveis. E nós, então, temos que atendê-los com um número reduzido em cada sala. Nós temos uma turma com 2 alunos, vários que são atendidos individualmente, e outros com 3, 4 alunos, no máximo 4 alunos, né? E isso demanda uma necessidade de mais profissionais para atendimento. Exatamente, estrutura física, toda a parte de atendimento, de manutenção, enfim, daí a dificuldade. É um custo muitíssimo alto, né? Mesmo sendo 2 horas diárias. Mas nós estamos aí ampliando para 23 alunos e isso então necessitou de toda essa ampliação da estrutura física, porque são salas amplas, mas com poucos alunos. Quando do deficiente intelectual, nós temos 10, 12 alunos em cada sala. Nesse nós temos algumas salas que têm turmas que nós temos um aluno só. Então, tem vários níveis. Nós precisamos, inclusive, nivelar os níveis, nivelar as idades, né? E o tipo de nível que ele está. E também precisa lembrar que o gasto é muito grande em relação aos profissionais que lidam com essas crianças que têm esse tipo de patologia. Uhum. E, por outro lado, embora existam parcerias com o governo municipal e tal, mas sempre a conta sobra para a PAI assumir algumas despesas a mais, né, dona Lídia? Exatamente. A contrapartida é muito grande, né, Dil? Porque a equipe multidisciplinar que atende essas crianças é muito grande. E nós precisamos de ter cuidador, nós precisamos de ter o professor da sala mesmo, os técnicos, um coordenador que fica diretamente ligado a essas áreas. Então é um ônus muito grande e nós estamos assim muito preocupados, porque ainda existe muitas famílias sem o atendimento. E nós não temos condições de ampliar, porque nós não temos nem espaço físico
para crescer mais. Exatamente. Nós tivemos aí que reformar um almoxarifado que ele virou uma sala de aula. Então, de almoxarifado para uma sala de autista é uma transformação muito grande, né? Nós temos que adaptá-la dignamente e de acordo com esse tipo de atendimento. Então, e a senhora falando uma coisa importante, né? Existe a demanda, mas não existe ainda as condições, as possibilidades. Então, é por isso que a APAE está sempre fazendo as promoções e nós vamos falar no próximo bloco sobre essas promoções. Nós voltamos daqui a pouquinho para o terceiro bloco da nossa conversa com a doutora Lídia Nakaguma e a doutora Alda Oliveira Paulino. Não saia daí, eu volto daqui a pouquinho. Estamos de volta para o terceiro e último bloco da nossa conversa aqui sobre a APAE, que é essa entidade que nós adoramos, né, pelo trabalho maravilhoso que ela realiza. E nós estávamos falando aqui da ampliação do projeto do autismo, da demanda que é muito grande e as condições de atendimento ainda são restritas, embora já esteja atendendo mais de 20 crianças. Dona Lídia, a região também ainda não está sendo atendida, embora para outras necessidades especiais existe o atendimento regional, mas especificamente para o autismo não é possível ainda. Esta é a nossa grande preocupação e angústia, porque nós estamos atendendo os autistas da cidade de Andradina, mas os da região que já nos solicitaram, as famílias já nos procuraram, ainda nós não temos espaço, visto que o convênio firmado com parceria foi com o município, a Prefeitura Municipal de Andradina. Então, nós estamos aí com mais esse desafio, mais essa luta, mas é uma ampliação ainda muito difícil. Nós acho que estamos longe ainda de conseguir resolver. De atender a região. Exatamente. Doutora Alda, como a senhora avalia, então, esse trabalho desse 1 ano de atendimento e agora com mais essa ampliação? Se está ampliando, obviamente, como é já uma situação muito sui generis da APAE, o atendimento é muito bom. Se houve a ampliação é porque o atendimento está dando conta, está realmente atendendo às expectativas? Olha, a equipe que trabalha nesse projeto é uma equipe muito boa e forte, porque assim, é uma responsabilidade muito grande, além de ter o custo financeiro, que a Lídia, né, que domina essa área, além de ter esse custo financeiro, tem o custo técnico, né, técnico-científico envolvido nesse projeto. Nós tivemos muitas evoluções, inclusive os pais relatam isso para os nossos professores, para os nossos coordenadores, que eles viram essa melhora nas crianças. Dessa melhora, assim, foi algo assim, bem gratificante para nós, porque nós começamos a atender em novembro de 2014. Essas crianças. Então, 3 meses já depois de ter começado o atendimento, os pais já sentiram diferença nos filhos. Então, na verdade, não somos nós que vamos falar as crianças melhoraram, são os pais. Então, você vai questionar com os pais como que o seu filho está em casa, porque o que você trabalha na escola tem que refletir também o comportamento deles, as mudanças na casa, da família, né? Na verdade, esse tipo de patologia, essas deficiências, quem realmente... o alívio maior é para a família. A existência da APAE, a existência de um projeto como esse, ela reflete diretamente na família, né, dona Lídia? Por isso que as pessoas que têm os seus filhos normais, vamos dizer assim, os seus filhos que não têm essas patologias, eu não estou discriminando, mas eles precisam entender e a necessidade de ajudar, né, de colaborar, de se doar. Inclusive, nós temos um evento agora que é a Feira de Copa e Cozinha, que quero que a senhora faça uma propaganda bem bonita, para chamar as pessoas. E as pessoas entenderem também que vão lá, não é para comprar as coisas baratinho, né? Eu gosto de colocar muito isso, é para ir lá para doar, fazer uma doação para esse trabalho que é muito bonito e tem ajudado muito as famílias, né, dona Lídia? Então vamos falar um pouco dessa feira. Nós estamos fazendo mais uma feira de Copa e Cozinha, agora no dia 9, 10 e 11 de setembro. E nós estamos muito felizes porque o número de trabalhos manuais a serem comercializados estão assim, em um número bastante bom e com a qualidade muito boa. E eu acho que o público feminino que gosta muito disso vai apreciar muitíssimo. E são doações das entidades sociais de Andradina, né? Lions, Rotary Club, dos municípios de Andradina e vizinhos, e das voluntárias. Eu não posso nem quantificar quantas voluntárias, porque muitas fazem esse trabalho em casa, nos levam, e eu só posso dizer que isso aí é muito importante para a entidade,
porque resulta num dividendo que não vai solucionar a situação financeira, mas que ele soma com outras tantas e que nós vamos poder salvar aí a situação, porque nós fizemos ampliações grandes, nós assim, ampliamos as nossas despesas, porque não só para fazer as reformas, mas para fazer a manutenção. Imagina, Lídio, que nós tivemos que fazer toda a parte de estrutura, de segurança, de saneamento do que estava ali, muito ruim nas casas. Então, esta feira é importante. Nós temos trabalhos em troca, nós temos esses trabalhos lindíssimos, coisas assim feitas de coração ali para a entidade. Então, é uma feira muito bonita. É importante frisar isso, né? O trabalho, esses artesanatos, essas coisas que são colocadas, os produtos que são colocados lá são de altíssima qualidade. As pessoas fazem com materiais de primeira e as pessoas têm que ir lá com muito despojamento, né? Tem que chegar lá e falar assim, eu vim aqui para contribuir com a entidade, né? E não ficar assim achando que por ser uma feira e por ser uma entidade beneficente tem que pagar um preço lá embaixo. Então tem que ter essa consciência, porque embora sejam feitas doações, mas a qualidade é muito importante, né, dona Alda? Tem que ter essa consciência. Tem que ter essa consciência. Os trabalhos são muito lindos mesmo e muitas vezes você tem assim, que ter esse propósito de estar ajudando. De repente você está comprando um pano de prato, está caro, mas você tem que pensar assim, não, eu estou ajudando a entidade que faz todo um trabalho, né, em ajuda da criança, porque ali é criança. E não é que está caro, ele está no preço de mercado. Não pode ser vendido num preço inferior porque é uma feira, porque é uma entidade. E os valores são compatíveis com qualquer loja da cidade. Então, eu acho que isso é muito importante. Nós estamos chegando no final. Eu queria que a dona Lídia deixasse aí uma mensagem para a gente poder fechar o programa e depois a doutora Alda também. Então, mas sabe o que eu queria falar antes? Eu queria que a Lídia ajudasse aqui, falar sobre a pizza, Lídia, que nós vamos fazer. Eu acho legal. Isso. Claro, exatamente. O espaço está aberto. Né? Nós estamos também, ao mesmo tempo, trabalhando com uma pizza, e que é muito já famosa na cidade, tem um paladar muitíssimo bom. E nós estamos aí, nós podemos ser procurados ali na PAI. E nós vamos fazer essa pizza para somar mais um pouco. Nós precisamos de ir fazendo essa somatória para que a entidade não caia numa situação de dificuldade. Então, é uma prevenção toda essa campanha. Nós temos que fazer, né? E o interessante das campanhas da APAI é justamente isso, né? A pessoa, sempre que ela colabora, ela leva alguma coisa, né? Se é a pizza, você leva uma pizza saborosa para sua casa. Qualidade. No caso da feira de copo e cozinha, você leva produtos de qualidade. Então, é uma doação, mas que você nunca sai com as mãos abanando, né? Exatamente. Você estende a mão para doar, mas traz de volta uma coisa que é interessante, que vai trazer um custo-benefício interessante para você também, né, dona Alda? É verdade. Sempre você ganha alguma coisa, é verdade. É a promoção do ganha-ganha. Esse equilíbrio é que faz bem, né, Dio? Acho que não pode desequilibrar a balança. Eu acho que nós temos que fazer isso. Eu quero agradecer muitíssimo a você, esse olhar de carinho sempre com a PAI. E isso nos fortalece, isso nos dá sabedor de que você nos convida para vir aqui, ciência desse carinho, essa solidariedade. Eu quero dizer que nós temos que repaginar mesmo o olhar para a pessoa com deficiência. Faça a sua reflexão e acolha essas pessoas no trabalho. Nós já temos muitos alunos que já estão no mercado de trabalho e que esse pessoal que convive nessa empresa, que ele tem um olhar, né? Então, todos os companheiros de trabalho, os companheiros na escola, os companheiros na cultura, os companheiros na sociedade. Todos nós teremos que ter esse olhar mesmo de voltado com dignidade, com justiça, para uma vida melhor. Então, eu queria finalizar pedindo assim aos pais que conversem com os seus filhos, que instruam-os a ser mais solidários com os seus colegas de escola, de convívio social. Mais ainda com as crianças que são portadoras de deficiência.
ter um olhar assim de respeito, consideração com essas crianças, porque se a família tem esse olhar e passa isso para os filhos, fica bem mais fácil uma criança na escola aceitar, respeitar e ser solidário com um coleguinha que tem algum tipo de deficiência. Então, assim, fica aí um recadinho para os pais, sabe, fazer esse trabalho com os filhos em casa, porque o trabalho de ser solidário, de ter amor ao próximo, começa na família. Então, trabalhando isso em casa, fica mais fácil levar para a escola. E agradecer essa oportunidade de nós estarmos aqui, divulgando nosso trabalho, né, da PAI. A verdade é que nós é que temos que agradecer a disponibilidade por vocês poderem vir aqui. Nós estamos encerrando hoje, com muito carinho, mais uma edição do programa Ponto de Encontro. Na oportunidade, nós trouxemos aqui a dona Lídia Nakaguma Shimizu e a doutora Alda de Oliveira Paulino, que fazem parte dessa instituição que é um orgulho para Andradina. Nós esperamos você nas próximas edições com outras entrevistas sobre outros temas aqui no programa Ponto de Encontro no SRC TV.